Olá para você que nos assiste, esse é o podcast da Igreja Batista Plenitude, o Palavra Plena. E hoje nós temos a presença daquele que é um carioca, que tem sotaque mineiro e mora no Maranhão. É o mesmo cara que um dia jogava futebol com o Ronaldinho Gaúcho e hoje está no time de Jesus. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Pastor Igor Soares Evaristo. Obrigado, é um prazer estar aqui, gente, privilégio muito grande a gente estar junto aqui nesse podcast. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, muito legal. E para você que não faz parte da nossa igreja, o Pastor Igor é o nosso pastor auxiliar com enfoque em juventude. Então ele é o pastor de jovens da nossa igreja, ele é o meu pastor e tem sido para mim uma experiência tremenda caminhar com esse homem de Deus. E pastor, para a gente já iniciar, como que começa a sua vida, o seu testemunho? Me conta um pouco do seu testemunho, de como você conheceu Jesus Cristo. Tá bom. Há bastante tempo, João, há bastante tempo mesmo, minha mãe sempre fez parte, ou melhor, minha mãe se converteu há muito tempo e sempre, desde a sua conversão, fez parte de uma igreja batista, né? Igreja Batista de Retiro do Muriaé, né? Que é um distrito de Itaperuna. E, assim, eu nasci e minha mãe já se converteu, né? Então, a minha caminhada sempre se deu dentro da Igreja Batista, lá em Retiro do Muriaé, esse distrito de Itaperuna, né? E foi muito bom, porque a minha base sempre foi uma base cristã, né? Minha mãe sempre foi muito diligente assim mesmo no cuidado com o ensino bíblico em casa e tal. Mas eu me lembro que, dado um certo momento, estava tendo uma conferência lá na igreja e, tipo assim, o pregador, ele fez o apelo. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Eu me lembro daquele momento, o Senhor Jesus Cristo salvando a minha vida. Eu entendi que eu era um pecador e entendi que precisava de Jesus. Quantos anos você tinha nessa época? Mais ou menos uns de 8 a 9 anos, sabe? De 8 a 9 anos. Ali, desde aquele momento, eu já participava da salinha, já fazia as coisas que toda criança que cresce numa igreja faz, né? Só que naquele momento, naquela conferência de aniversário, eu lembro que foi uma conferência de aniversário, o pregador fez o apelo e eu entendi que eu era um pecador e que necessitava da graça de Deus para minha salvação, sabe? E aí, minha mãe, aquele momento foi só um start, porque minha mãe sempre me falava a respeito de Jesus, sempre pregava o evangelho para mim, né? Então, naquele momento, naquela conferência, eu lembro que eu entreguei minha vida para Cristo e desde então eu tenho servido ao Senhor, sabe? Tenho trabalhado na igreja, tenho feito as coisas na igreja. Eu me lembro muito bem que naquele momento em diante eu comecei a participar muito mais das coisas de modo mais intencional, mais ativo, assim, do que antes, né? Apesar de ser uma criança. Então, minha mãe tem foto cantando junto com o pessoal da equipe de música, né? Dirigindo o culto, essas coisas todas, né? Sim. Então, foi um momento muito, assim, muito especial e depois o Senhor veio me dando aí a graça de poder crescer diante dele, né? Legal, mas até onde eu sei, né? Até onde me foi contado, você não planejava ser pastor, né? Não. O que aconteceu na sua vida? Quando você tinha essa idade, 8, 9 anos, o que você sonhava em fazer da sua vida? Como 99% dos meninos no Brasil, eu queria ser jogador de futebol, né? E conseguiu, né? E consegui, né? Eu muito novo, por exemplo, nessa idade que eu me converti, quando eu tinha 10 anos de idade, um rapaz lá na minha cidade já foi jogador profissional de futebol e me perguntou, falou assim, e eu já jogava na escolinha, né, do distrito. Sim. Que era muito normal a escolinha do distrito, né? Então eu jogava na escolinha do distrito e tal, aquela coisa. Só que eu comecei a me destacar ali naquela escolinha. Então esse rapaz que já foi jogador de futebol chegou para mim e perguntou, você quer ser jogador de futebol mesmo? Sim. Eu falei assim, eu quero. E ele falou, por que você quer ser jogador de futebol?
assim, para poder dar uma condição melhor para minha família, mas também para ter uma realização pessoal, né? Sim. E ele falou, não, então eu vou te ajudar a ser jogador de futebol. Então, partindo dali, nessa idade, com 10 anos mais ou menos, eu já estava muito focado naquilo que eu queria. Muito focado. Legal. Muito focado. Tanto que eu parei de jogar aqueles futebolzinhos com os amigos. Por quê? Correr o risco de eu machucar. E se eu machucar, ia travar boa parte daquilo que eu queria para minha vida, né? Então, 11 anos de idade, eu comecei 12 anos de idade, muito focado com aquilo que eu queria, né? Pastor, então, começou daí. Isso é interessante porque para a vida de alguém que se prepara para ser um jogador de futebol, diferente de outras crianças, eu imagino que a infância ela acaba sendo diferente, né? Porque a gente tem, por exemplo, os jogadores de futebol que com 15 anos já são profissionais, com 16 anos já foram vendidos para um grande time de futebol. Então, é uma infância diferente, né? Uma infância, uma adolescência com uma outra visão e um outro nível de maturidade, eu imagino. Precisa ter, João, porque o esporte, como é um esporte de alto rendimento, ele te leva ao seu limite. Porque é o limite que você precisa ir ali no esporte mesmo. Porque, do contrário, você não vai conseguir se destacar. Do contrário, você não vai conseguir ganhar a jogada na frente do cara. Então, assim, você precisa estar focado no esporte de alto rendimento 100% para que você possa se destacar, né? Então, nesse período, eu me lembro de uma vez, assim, e isso ficou marcado para esse rapaz, que é o Samu, que é um cara, assim, que faz parte da minha vida, né? Eu tive uma referência muito, muito positiva com ele, assim, sabe? Muito positiva mesmo. Então, ele foi uma pessoa muito importante para mim e ele sempre me ensinou isso. Ele falou assim, Igor, se é isso que você quer, você precisa colocar a sua vida e seu coração nesse negócio. Eu falei, então tá bom, vamos colocar o coração nesse negócio. Então, é de fato uma adolescência, uma infância, né, uma pré-adolescência e uma adolescência também muito, muito diferente daquilo que a gente especula. Né? Porque, por exemplo, depois que eu dei mais alguns passos, eu não podia fazer aquilo que a galera gosta de fazer, não, cara. Essa coisa de sair, essa coisa de curtir, isso aí não fazia parte. Não fazia parte, porque ia influenciar no meu desempenho. Então, não ia rolar, né? Sim. Eu até vejo isso porque, por exemplo, para mim, na minha vida profissional, que eu comecei aos 22 anos, ali no início, eu já tinha pelo menos algum nível de maturidade, aos 22 anos, para escolher um caminho certo, para dizer uma palavra certa e não uma errada. Sim. Mas eu imagino que para um jogador de futebol, com 12 anos, aquilo já é sua vida profissional. Já. Então, precisa ter muito... Perfeito, João. Enfim. Mas, como é que um carioca pega sotaque mineiro? Explique aí como é que isso acontece. Então... tipo assim, para começo, Itaperuna é uma das cidades divisa com Minas Gerais, né? A gente tem ali na zona da mata Muriaé, então depois de Muriaé já é Itaperuna, né? Com seus distritos. Então a influência é muito mais mineira do que uma influência carioca pensando aí na capital. Sim. Né? Então a influência é muito mineira. Só que, e também levando em consideração, eu saí muito cedo do Rio de Janeiro. Então, no meu período de formação, no período mesmo de formação em todos os aspectos, eu já não estava mais no Rio. Sim. Eu já estava em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. Então, o sotaque ficou muito, muito carregado, né? muito, muito Belo Horizontino. E teve um agravante que, tipo assim, eu fui para o interior de Minas Gerais em outro momento da vida. Então, aí o sotaque ficou muito carregado, né? Sim. Mas o que eu pensaria em perguntá-lo, né, é como que essa jornada então aconteceu, porque você foi trilhando esse caminho para ser jogador de futebol. Sim. Como que Deus foi mostrando aos poucos esse caminho, o caminho do chamado pastoral, como é que alguém um dia está jogando com o Ronaldinho Gaúcho e no outro ele está num púlpito pregando o evangelho? Legal. Eu lembro que minha mãe falou só para um parênteses, na verdade, né? Eu estou citando isso, né? O pastor Igor jogou uma época da vida dele com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro. Né? Então, por isso essa brincadeira, né? Algo interessante, ele pode contar melhor. Claro. Eu lembro uma vez que minha mãe falou assim, você não está indo em Belo Horizonte só para jogar bola.
Eu falei, tá, pra que eu tô indo lá também fazer? Ela falou, você tá indo lá pra pregar o evangelho, você sabe disso, né? Uau. Falei, tá bom. E eu levei isso muito a sério, né? Então, quando eu chego em Belo Horizonte, eu saio do interior do Rio de Janeiro, eu venho do interior do Rio de Janeiro, chego em Belo Horizonte, e quando eu chego em BH, eu tô diante de um mundo, né? E a gente estava falando de uma adolescência diferente porque existem alguns fatores que são muito interessantes. Por exemplo, você é um adolescente que está fora de casa e tem dinheiro. Uhum. Então, assim, não tem nada que pode te impedir, meu amigo. O que pode parar, né? Entende? Então, assim, o que é necessário, de fato, é uma base muito bem estabelecida, né? É a entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo mesmo. Então, ali, quando eu cheguei no Atlético, eu já comecei a procurar aqueles que eram crentes no Senhor Jesus Cristo, né? E graças a Deus, eu encontrei muitos crentes ali. E quando eu cheguei ali e tal, encontrei esses crentes, eles tinham aquilo que a gente chama de pequeno grupo, né? Aquelas reuniões e tal. Só que a gente começou a dar uma cara de ministério para aquilo, né? Então, além de jogar futebol, além de fazer tudo aquilo que era necessário, também se tornou uma espécie de ministério, porque a gente tinha ali, a gente chamava de Atlético para Cristo, né? Um nome bem criativo. A gente chama de Atlético para Cristo. Então, a gente cuidava de meninos ali, né? Inclusive, meninos aqui do Maranhão, enfim, de várias partes do país, né? Então, inclusive, um dos meus amigos, que é aqui de São Luís, que vem aqui na igreja, né? Fazia parte desse mesmo ministério, né? Que é o Rômulo. Legal. Mesma coisa. Então, a gente se uniu para fazer daquele momento um ministério mesmo, fazer uma parada de evangelização. E graças a Deus que desse ministério eu me tornei pastor, Paulo Vitor se tornou pastor, o Washington, que foi uma pessoa que também, assim, tem um ponto de destaque na minha história, né? Porque ele me ajudou a desenvolver um pouco mais essa ideia de discipulado, me ajudou a desenvolver mais a questão do cuidado. Então, isso foi muito interessante, sabe? Eu acho interessante, pastor, porque ainda que você tenha se tornado pastor lá na frente, mas naquele momento você não tinha essa pretensão. Nada. E o desenvolvimento desse ministério parece ser um pouco daquilo que todo cristão realmente deveria fazer, né? Então, imagine se cada um de nós, você que assiste esse podcast, está ouvindo em alguma plataforma, se você, aí no lugar onde estivesse nesse momento, utilizando das oportunidades e dos momentos que Deus, dos locais que Deus te coloca, e enxergando aquelas pessoas que estão ao seu redor, seja seu trabalho, seja a faculdade, a escola, onde quer que você esteja, se você estivesse enxergando elas realmente como um campo missionário e como almas, pessoas que Deus colocou diante de você para pregar o evangelho, para desenvolver um ministério ali com aquelas pessoas, né? Se nós tivéssemos todos essa clareza e essa compreensão, tenho certeza que nós estaríamos em um ponto diferente, né? Na propagação do evangelho na nossa cidade, no nosso estado e até os confins da terra. A virada de chave, João, foi quando eu no Atlético tive aí algumas propostas, inclusive para fora do país. Eu jogaria em Portugal, né? Eu ia para Portugal, só que eu já estava namorando com Júlia, né? E Júlia era membro da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Então, teve um dado momento também que eu me lesionei, né? E esse foi um momento muito difícil de compreender, porque assim, as coisas estavam caminhando para algo muito grande, não sei, muito certeiro, sabe? Sim. A proposta para Portugal foi depois da minha lesão. Então, assim, eu tinha oportunidades boas, inclusive, de continuar jogando futebol em alto rendimento, em alto nível, né? Então, quando eu me lesionei, eu tinha mais oportunidades de ir a Divinópolis, ficar o final de semana lá em Divinópolis e tal. Então, eu tive mais contato com a Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Nesse contexto, eu me tornei membro da Primeira Igreja Batista em Divinópolis e comecei a servir. Sim. Aquilo que eu estava fazendo lá dentro do Atlético, eu comecei a fazer na igreja também. Legal. Né? Então, comecei a servir, comecei a trabalhar lá com os jovens, inclusive, da igreja, né, auxiliando. O pastor Alex, que hoje é o pastor presidente da... Já tinha 18 anos nessa época?
Já, tava com 18 anos. Então eu comecei a auxiliar o pastor Alex, que era o pastor auxiliar e que estava também trabalhando com a juventude nessa época, né? Com uma das áreas que ele estava lá. O pastor Tarcísio era o pastor presidente. E auxiliando muito e tal. E aí nós entendemos por vários fatores que não deveríamos ir para Portugal. E o pastor Alex, numa conversa com a gente, dessa compreensão, ele falou assim, Igor... Só, perdão interromper. Sim. Você falou nós. Nesse momento, então, já estava comigo aí. Já estava amarradinho. Já estava amarradinho, né? Então, eu joguei ainda o Campeonato Mineiro, a Série A do Campeonato Mineiro, fiz uma baita temporada e tal. Uma temporada muito top mesmo. Aí, só que antes disso... A gente recusa a proposta para ir para Portugal, porque a gente entendeu que não deveria ir para Portugal. E aí, o pastor Alex, nesse meio tempo, diz: você vai jogar pelo Guarani, a Série A, mas eu acho que esse é seu último campeonato. É mesmo, pastor? Eu falei, não, pastor, tá louco? Meteu essa. Mandou essa. Eu falei, que isso, pastor? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu acho que o Senhor tá te chamando para o ministério. Só que essa não foi uma constatação apenas do pastor Alex. Foi uma constatação da igreja em si. Sim. Né? Então, assim, a igreja começou a falar isso. Mas isso não estava no meu coração de jeito nenhum. Porque, poxa, desde os 10 anos trabalhando para poder jogar em alto rendimento. Vou ser pastor, né? Não vou ser pastor. Né? Só que, como todo crente, a gente começou a colocar isso em oração. Senhor, se for da tua vontade, por favor, nos mostre. Né? Em dado momento, a gente na concentração lá, e a juventude fazendo o trabalho lá no sábado, a gente na concentração para jogar no domingo. Aí eu virei para o Washington, que também tinha saído do Atlético, que também estava jogando comigo no Guarani, que também já tinha começado a entender que o Senhor estava me chamando para o ministério. Né? Eu virei para o Washington e falei assim, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele falou para mim, eu também não. Então, nesse momento, a gente começou a compreender que Deus realmente estava chamando a gente para o ministério. Então, a gente começou a orar mais, intensificamos o nosso trabalho. Isso foi levado para a igreja, eu fiquei num período probatório aí de 2 anos, né, trabalhando na igreja, servindo nos ministérios. A igreja, nesse período probatório, começou a avaliar mesmo essa questão do chamado. Passaram-se os 2 anos, a igreja me enviou ao seminário. E depois desses 2 anos, eu vou para o seminário. Então, a igreja, no primeiro ano de seminário, já me convida para fazer parte do staff ministerial da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com juventude e também a cuidar das congregações que a igreja, né, a igreja tinha. Pastor, só uma pergunta que ficou ali pelo caminho quando você relatava. Nessa transição em que você caiu em si e disse, o que eu estou fazendo aqui no Guarani? Né? E você tomou a decisão, então, de abandonar esse caminho. Sim. E trilhar o caminho ministerial. Alguém te desencorajou Para ir pro ministério? Todo mundo. Todo mundo. Porque, tipo assim, os caras não entendiam, pô. Tinha um colega meu, hoje pastor, né? Ele fala assim, cara, eu não consigo compreender. Entende? Outro empresário, inclusive, muito reconhecido lá em Minas Gerais, ele falou assim, cara, Igor, não consigo. A gente estava no aniversário de um dos adolescentes, né, lá da igreja, e falou assim, cara, não consigo compreender você com toda a base, com toda a condição, eu não consigo entender como é que você para de jogar futebol para ir pro seminário com 21 anos de idade. Cara, era agora, a hora era agora. E a única coisa que eu falei pra ele, cara, chamado, eu também não consigo explicar. Eu só sei que eu não consigo mais jogar futebol. E eu entendo que não é ali que Deus me quer, cara. Não é ali que o Senhor me quer. Então eu vou pra onde o Senhor tá me chamando pra ir, que é pro outro campo, né? Pro campo que é o mundo, né? Então, muita gente desencorajou, cara. Porque, tipo assim, o ministério pastoral, ao contrário daquilo que se vê na televisão, né? Ao contrário daquilo que se vê nas grandes mídias, o ministério pastoral, ele não é algo que você tem como carreira profissional. Sim. O ministério pastoral é um chamado, entende? Não é a minha profissão.
Não, a minha profissão foi ser jogador de futebol. Eu fui jogador profissional de futebol. Mas o meu chamado, a minha vocação é o ministério. Então a ideia aqui é que eu não conseguiria ser um pastor se uma igreja não me convidasse para pastorear. Sim. Por isso que é um chamado. Por isso que não é uma profissão. Entende? É assim que eu entendo o ministério. Eu entendo que eu posso desenvolver a minha vocação em determinadas áreas, né? Eu posso ser um pastor enquanto sou, sei lá, um advogado, Sim. né? No entanto, esse chamado para que eu seja pastor com um enfoque em tempo integral, eu não entendo como uma profissão. Então o pessoal desencoraja. Cara, como é que você vai sustentar a tua família? Né? Porque o futebol daria uma condição muito boa para isso. Né? E com pouco, jogando em alto nível, com pouco tempo, eu poderia simplesmente me aposentar, entende? Algumas pessoas até falaram assim, cara, por que você não continua? Depois que você se aposentar, você vai para esse negócio aí de ministério. Eu falei, cara, porque não é, o senhor tá me chamando agora, eu tenho que ir. Mas desencorajou demais, que é isso? Demais. Imagino como deva ter sido difícil, né? Porque... não foi fácil, João, porque é um projeto de vida, né? E no início da nossa conversa eu disse o seguinte, um dos meus focos era dar uma condição melhor para minha família, né? A gente sempre foi pobre mesmo, né? Graças a Deus nunca o Senhor não deixou faltar. Mesmo nos momentos em que parecia que ia faltar, Ele não deixou faltar. Teve um dia, uma vez, que a gente tinha arroz e angu para comer em casa. O que é angu? Angu lá no Rio você pega ali o fubá, sabe o fubá? Certo. Então, você faz uma espécie é tipo de mingau, tipo um mingau. Certo. Né? Você faz, e a gente só tinha isso para comer em casa, saca? E aí, o que eu fiz? Eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu vou arrancar umas minhocas aqui no nosso quintal, o rio era perto, eu vou lá pro rio, vou pescar e vou trazer o peixe pra gente poder comer aqui. Caramba. Pra gente poder ter o que comer junto com esse arroz e com esse angu. Então, assim, foram momentos difíceis que a gente passou, né? Levando em consideração aí fazer com que a família tenha uma condição melhor. Por exemplo, a nossa casa era de amianto, sabe? E uma vez deu uma chuva de granizo lá, cara, que acabou com a casa e minha mãe ficou com trauma de chuva. Caramba. Então eu olhava para aquela situação e falava, cara, eu tenho que tirar minha mãe dessa telha aqui, cara. Eu tenho que colocar uma laje nisso aqui. Entende? Quando eu ia de férias lá no Atlético para casa, começava a armar chuva, minha mãe corria para casa da minha tia que mora ao lado. Por quê? A casa da minha tia era de laje, né? Então, minha mãe corria para lá e falava, cara, eu preciso tirar minha mãe dessa situação. Eu não consigo ver minha mãe passando por isso, né? Levando em consideração também o alcoolismo do meu pai, né, que faleceu em abril do ano passado. Levando em consideração o alcoolismo do meu pai, a gente passou por muitas dificuldades assim, sabe? A gente não passou fome, literalmente falando, porque o Senhor não deixou. Sim. Sabe? Mas foram momentos muito complexos, assim, que a gente viveu na infância. E aí toda essa expectativa, Exato. Então agora, e aí, o que você faz com ela, né? Exato. Aí, tipo assim, cara, eu vou jogar futebol e tal. Pela graça de Deus, a gente conseguiu colocar laje na casa e tal. Só que eu ainda tinha meu pai, que eu queria dar uma condição melhor para ele, para poder, sei lá, colocar numa clínica, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí teve um momento que eu tinha recurso para poder fazer isso, só que ele não quis. Sim. Né? Foi uma situação muito difícil também, porque além disso, além do recurso financeiro extremamente escasso, eu me lembro uma vez, isso é interessante, eu me lembro uma vez que minha mãe me entregava bilhetes para levar para o meu tio, só que eu não sabia ler ainda, né? E aí eu aprendi a ler, assim, relativamente cedo. Aprendi a ler, e aí um desses bilhetes uma vez eu peguei e levei, e
Li o bilhete. E no bilhete estava escrito assim, para o meu tio emprestar um cheque para minha mãe, para ela poder fazer compras, porque a gente não tinha o que comer. Porque senão a gente não teria o que comer. Né? E meu tio João Pedro, que inclusive ele também faleceu agora nesse ano, ele sempre teve presente, assim, sabe? Sempre ajudou nesse sentido. Então, quando eu li aquele bilhete, falei, cara, que é isso, velho? Então a situação é essa, né? Decorrente de várias questões, né? O alcoolismo do meu pai, não trabalhava direito, né? Minha mãe começou a trabalhar depois, ela passou num concurso e tal, público, só que daí eu já estava fora de casa, né? E aí as condições começaram a melhorar um pouquinho, né? Mas esse foi um fato assim que marcou muito a minha história, porque o futebol era um caminho para poder tirar minha família daquela situação, entende? Era um caminho para poder tirar minha família daquela situação. E, assim, falando de família, foi uma coisa muito complexa, né? Porque, cara, eu já vi meu pai batendo na minha mãe, entende? Eu já tive que entrar na frente do meu pai para ele não fazer besteira com a minha mãe. Entende? Foi uma parada sinistra, cara. Eu lembro uma vez que a gente tava... Aí minha mãe não tava dormindo mais no quarto, dormia eu, minha irmã e minha mãe. Minha irmã já, Estela, né? Já tinha nascido e tal. E aí, quando meu pai chegava bêbado em casa, mano, ele falava que ia matar a gente, velho. E aí eu lembro uma vez que, tipo assim, eu tava atrás da porta, eu era pequeno, né? Minha mãe tava segurando a porta, pô, porque ele tava querendo arrebentar a porta pra poder pegar a gente. Sacou? Então era uma parada muito sinistra. Não foi brincadeira a nossa infância. Cara, eu costumo, quando eu conto essa história, eu costumo dizer o seguinte: foi a graça de Deus eu não ser um ladrão aí, um bandido, alguma coisa nesse sentido. Foi a graça de Deus. A graça de Deus. Então, quando você sai do futebol, que era um recurso para que você tirasse a sua família daquela situação e vai para o ministério, as pessoas pensam assim, cara, esse moleque ficou maluco. Sim. E elas não entendem, né, ou não poderiam entender, aquelas que não conhecem a Cristo, que você estava saindo de um roteiro de redenção pessoal e familiar para um caminho em que Deus te colocaria na sua boca a redenção que vem dele, né? Exatamente. Porque a galera pensava que o futebol redimir a minha família. Eu pensei isso também, em dado momento. Só que, quando eu comecei a ter recurso e comecei a oferecer melhores condições, principalmente para o alcoolismo do meu pai, eu vi que o futebol não era a redenção. Não ia resolver. Saca? O que resolveria era meu pai reconhecer a Cristo como seu Salvador. Isso ia resolver, sem qualquer tipo de problema, né? Então, assim, a infância foi marcada por esses traumas. E muitos outros também. Muitos outros, que eu acho que no decorrer da nossa conversa eu vou falar. Mas, assim, esse trauma da escassez de alimento, esse trauma do alcoolismo, esses traumas de ver meu pai querendo fazer besteira com a minha mãe e eu precisar entrar na frente para que isso não acontecesse várias vezes, foi uma coisa que, assim, eu entendo hoje, que foi Deus moldando a minha história para fazer com que eu, assim, de certa forma fosse o que eu sou hoje para Ele, né? Pela graça e para a glória dele. Porque foi difícil, cara, difícil. Geralmente, sabe aquelas paradas nostálgicas que a gente tem e tal, não sei o que, eu falei, caramba, era muito bom, só que daqui a pouco vinha, mas tinha essa parte também. Tinha essa parada também. Aquele sentimento agridoce, né? Que a vida traz pra gente. Né? Então, assim, foi uma infância difícil, cara. Então, agora eu tô com futebol na minha frente. Caramba, é agora e tal, não sei o que. E Deus me tira do futebol e me coloca no ministério, né? Essa transição foi complexa também. Não foi fácil. Mas o Senhor deu força. O Senhor ajudou para que ela acontecesse, né? Sim. Pastor, então você foi pro seminário, né? E aí você se torna pastor lá em Divinópolis, né? Conta um pouco sobre esse ministério lá em Divinópolis. Tá. Eu fui chamado, né? Convidado pela igreja para integrar o staff da primeira igreja lá, que era o pastor Tarcísio, pastor presidente, pastor Petrônio, pastor de família.
e também de educação cristã, o ministro de música Rogério, que hoje é pastor, né? E eu, com juventude e congregações, né? Aí a gente começou a desenvolver, ô João, um ministério que ele era realmente focado naquilo que eu enxergava como demanda, que era o discipulado mesmo, né? Então a gente começou a trabalhar com aqueles jovens que estavam ali. Eu me lembro de um pequeno grupo que a gente foi fazer, era eu, a Júlia e mais 4 jovens apenas, né? E eu falei com a Júlia, vamos continuar esse trabalho, né? Até antes de me tornar ministro, né, lá da igreja, até antes disso, a gente fez esse pequeno grupo e tal, a gente começou a trabalhar com um pequeno grupo. Existiam algumas pessoas que vieram antes, que colocaram a cama da coisa, né? Sim. E a gente começou a trabalhar e o Senhor começou a abençoar o trabalho. E, cara, nosso trabalho não era como é que eu vou dizer, extraordinário, não, cara. Não inventava moda, não. Era a Bíblia na turma, chamado para o serviço, e vamos lá. E a galera começou. E, cara, a gente experimentou um crescimento da juventude, assim, para a glória de Deus, muito, muito... Cara, foi um negócio muito louco. Porque, tipo assim, a juventude começou a crescer, e a gente começou a trabalhar. Então a gente começou a capacitar os meninos para poder começarem a dar conta do recado da coisa, né? A gente teve aquele boom, né, que eles têm, e, cara, as coisas começaram e tal. Então a gente começou a desenvolver o ministério, começamos a trabalhar com liderança, começamos a enxergar algumas demandas que eram necessárias. Por exemplo, a gente tinha uma galera universitária, e essa galera universitária começou a casar, a trabalhar, e ainda assim eram jovens. Eu falei, cara, essa galera não pode ficar solta aí, porque ficava naquele limbo, né, cara, eu não tô ali, mas também não tô lá. Sim. Então, pra onde que eu vou? Então, a gente começou a enxergar essas demandas e a gente começou a abraçar essas demandas para que todos fossem contemplados. E, pra glória de Deus, cara, a galera chegou junto e aí a gente teve, pra glória de Deus, a juventude da Primeira Igreja Batista é uma juventude que tem caminhado, né? Então, o trabalho se resumiu nisso ali. Sim. Muito enfoque no discipulado e no serviço para a galera. Você fala isso de discipulado, né, e Bíblia neles. Por que tantos ministérios hoje tentam realmente inventar a roda? Por que querem tantos subterfúgios para atrair jovens? É porque, cara, eu acredito que é por não acreditar na suficiência que o Evangelho tem. O Evangelho é suficiente. Amém. E se a gente falar que não, tá errado. Jesus Cristo é suficiente. Aí alguém pode contradizer, né? Ou dizer o seguinte, mas a forma que a gente vai apresentar Jesus tem que ser levada em consideração. Eu não estou falando aqui de linguagem, eu não estou falando de método, eu estou falando que o Evangelho é suficiente. E essa é uma questão que a gente enfrenta hoje, porque a juventude contemporânea não está preparada para a gente ter um violão, um carrom e a palavra de Deus sendo pregada. Sim. Se falar assim, a gente não vai reunir mais em templos, em auditórios. Se não tiver um LED eu não vou. Sim. É problema o LED? Não, nenhum problema. Mas o foco não é o LED. Eu até costumo brincar com alguns amigos, já devo ter comentado isso com você, de que se acabasse a energia, metade dos cultos não aconteceriam, né? Porque as pessoas sem energia, como assim? Não vai ter pad, não vai ter delay. Como é que eu vou sentir a presença de Deus? É um problema a gente usar dessas coisas no culto, vamos dizer assim, como as pessoas que sabem usar no sentido de não trazer uma artificialidade para o culto. Sim. A gente vê que existem pessoas que usam, eu conheço igrejas que usam, que o culto é cristocêntrico, sim, a palavra é pregada, Jesus é o foco de tudo. Não, se essas pessoas sabem usar sem trazer artificialidade para o culto, ok, mas o que a gente vê é de fato a galera querendo inventar roda, cara. Né? E não tem o que inventar roda. Eu acho que isso também acaba partindo muito, pastor, dessa... Quando um líder, um pastor, um pregador, um líder de ministério de jovens, ele começa a se enfadar das escrituras, ou seja, ele não encontra brilho nas escrituras, na palavra de Deus, aí ele começa a projetar esse ministério, eu preciso de outras coisas, porque acho que isso não vai funcionar, ou porque ele, parte dele primeiramente, de olhar para as escrituras e pensar assim, poxa, acho que não é isso que as pessoas vão querer mais. Elas precisam de outra coisa. Né?
É por isso que eu falo da suficiência das Escrituras. É porque, cara, é muito mais fácil a gente fazer, com muito temor e tremor diante de Deus que eu digo isso. É muito mais fácil a gente fazer uma decoração bacana, a gente colocar um delay, a gente mandar um pad, do que a gente se debruçar nas Escrituras e falar assim, ó, esse texto sendo exposto e sendo aplicado à vida desse jovem, desse adolescente, vai trazer transformação para a vida dele. É muito mais fácil, cara, a gente mandar um jogo de luz, a gente mandar um pad e uma música que todo mundo vai ficar, enfim, do que você se debruçar nas Escrituras e perguntar para o Senhor Jesus, falar assim, Senhor, como que esse texto se aplica à vida desses meninos? Como que as Escrituras se aplicam às demandas, aos desafios? Porque, cara, o delay, o pad, ele não vai segurar um menino quando ele estiver na crise existencial dele, não. O que vai segurar ele é o que a Escritura diz. Então, quando você expõe a Escritura de modo que ele vai compreender também, né? Quando você expõe a Escritura de modo que ele vai compreender, isso traz significado para ele. Então, pastor, a gente tem uma realidade que ela é contraditória. Sim. Em que os jovens estão lá na escola, na faculdade, na internet, sendo expostos a controvérsias políticas, filosóficas, ideológicas de toda a ordem, né? E com profundidade e com pessoas plenamente habilitadas para apresentar para elas aquilo de uma forma que vá engajá-las e capturá-las. E quando esse mesmo jovem chega no fim de semana na igreja, a gente olha para ele e fala assim, ele não está preparado para a Bíblia. Não, vamos colocar um negócio para ele ficar emocionado. Né? Cara, é muito complexo a gente colocar naquilo que a gente pode criar para que isso segure o jovem na igreja. Cara, o que segura o jovem na igreja é Jesus Cristo. É o encontro pessoal e real e profundo que ele teve com Cristo. Amém. Porque quando a gente lembra de alguns textos bíblicos que ninguém os arrebatará das minhas mãos, Pai, guarda-os do mal, não os livre do mundo, mas guarda-os do mal. A Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que a gente teme esses ambientes? A palavra de Deus diz que se o adolescente entregou a vida a Cristo, o Senhor não permitirá que ele saia das suas mãos. Só que, se a gente não apresentar um evangelho que seja puro e simples, cara, ele vai ficar querendo essas coisas. E isso não vai segurar ele na igreja. Não vai. Então a gente mostra pro adolescente o seguinte, a fonte que você precisa é Cristo. Você precisa permanecer em Cristo Jesus. E permanecer em Cristo Jesus é estar ligado à videira. Você só consegue permanecer se você estiver ligado à videira. E você ligado à videira, você consegue produzir o fruto. Isso quer dizer que a sua fé não vai ser testada, que você não vai ser provado, que vão vir várias coisas sobre você? Absolutamente não. Você vai ser provado, né? No entanto, quando você olha para ele e diz, eis aqui o que a Escritura Sagrada traz com profundidade, porque lá na faculdade, lá na escola, lá no cursinho, as pessoas vão trazer os seus aspectos filosóficos, políticos, ideológicos com profundidade. Sim. Com profundidade. Eles não estão brincando. Então, quando a gente... Vamos fazer graça? Vamos, né? E ao invés da gente preparar eles para enfrentar essas coisas, aí o problema fica muito maior, né? Eu me lembro, pastor, de uma ocasião, assim, na virada, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu sempre fui crente, né? Um outro dia a gente pode conversar sobre isso. Eu sempre fui... nasci em um lar cristão e eu achava entender o evangelho, né? Mas eu não entendia como o evangelho realmente era o que respondia os problemas do mundo. Naquele momento da minha vida eu não entendia isso. E eu lembro eu entrei na faculdade de Direito e eu pensei que naquele momento eu estava ali realmente discutindo o mundo, porque o estudante de Direito ele é meio esse cara assim, né, que acha que vai resolver o mundo com as leis e tal. E eu me lembro de ali serem colocadas várias propostas de como você redime o mundo. Né? E aí eu lembro de um dia, eu comprei um livrinho que era como é que era o nome? Manhã e Noite, Manhã e Tarde, aquele livro de devocional do Spurgeon, né?
E eu comprei ali sem grandes pretensões, queria fazer um devocional naquele ano, né? E aí eu lembro eu entrei no quarto, sentei na cadeira ali sobre a escrivania e eu abri um dia aleatório, não era nem o primeiro dia do ano, eu abri aleatório e aí eu li um sermão dele ali, uma reflexão dele, que era realmente a exposição pura e simples do Evangelho, né? E de como você precisava se entregar a Cristo e como que Cristo realmente era a resposta para os problemas do mundo, né? Não só para os meus problemas emocionais, não, Jesus Cristo resolve o mundo. Isso. Né? E aí eu pensei assim, poxa, eu estava pensando tanta coisa na minha vida e pensando e sendo enredado por tantas propostas de redenção falsas do mundo, idólatras. E aqui o Evangelho sempre estava aqui, né? E então ali eu entendi que realmente eu e os meus amigos, os meus irmãos da minha geração precisavam realmente do Evangelho. Sim. Porque anos atrás eu estava ouvindo Hillsong como todos eles, eu estava indo nas viagens missionárias como todos eles, mas como que nesse tempo todo eu não tinha realmente entendido que era o Evangelho que a gente precisava. Exato. Como é que só naquele momento realmente a ficha caiu, né? Então, aquele momento me pareceu assim uma segunda conversão da minha vida, né? E ali eu concluí, poxa, o que o jovem precisa é do Evangelho mesmo. Claro. E, João, você vai concordar comigo que quando a Reforma fez 500 anos e a maximização das redes sociais colocar o tema reforma diante de muita gente, a galera começou a falar, caramba, eu não conhecia isso. Caramba, como é que o Evangelho... Cara, olha só essa doutrina, olha isso e tal. Então a gente viu uma grande massa de jovens e adolescentes começando a se interessar pela doutrina bíblica. E qual foi o ponto divergente que fez com que todo esse avanço começasse a descer? As eleições. Sim. Quando nós chegamos nas eleições de 2018, né? Sim. 2018. Cara, isso começou a cair e eu comecei a me perguntar, calma aí, cadê a galera que estava tão interessada pela doutrina bíblica? Graças a Deus, muitos continuaram. Mas muitos eles largaram aquela eleição e começaram a pensar em outra. Exato. Aí eu falei, caramba, não, gente, volta pra cá e tal. Então, muita gente, quando você vai ver, cara, você vai estudar, você vai perguntar, você vai conversar com líderes de juventude, com pastores de juventude sérios. Pastores de juventude sérios. Inclusive, um colega escreveu um livro a respeito disso. A pergunta base do livro dele foi por que os jovens saem da igreja quando entram na faculdade? Sim. E a resposta que ele deu, depois de muita pesquisa, é porque a base não foi feita. Sim. O discipulado não foi feito. Cristo se tornou um programa de final de semana. Sim. E na faculdade é apresentado para você um outro evangelho. Um outro evangelho, que também tem uma proposta redentora. E aí você vem com um evangelho que foi apresentado de modo muito superficial. E você vem com este outro evangelho, com qual que ele vai se identificar? Com esse outro, que é muito mais, né? Ao invés de você apresentar o evangelho com a sua perspectiva redentora de absolutamente todas as esferas da sociedade, né? Então a gente olha para o evangelho agora com uma outra visão de fato, sobre um outro olhar, né? E fala assim, meu querido, veja como o Cristo vivo das Escrituras é extremamente, infinitamente superior a esta ideologia, a esta. Quando o Cristo vivo é exposto de uma forma fiel e profunda, o cara vai falar, cara, realmente. Agora, se a gente continuar na superficialidade, entretendo, não que o entretenimento não seja algo que a gente possa fazer, mas não é o carro-chefe. Não deve ser. Porque uma juventude que é movida por isso vai falhar. Sim. Vai falhar. Você pode conversar com líderes no Brasil inteiro, que eles vai falhar. Entende? Em algum momento ou outro, o ponto de convergência não vai ser feito, e isso será um problema. Então, o discipulado puro, simples, profundo, que leva a Escritura Sagrada apresentando Jesus como protagonista da história, como uma fonte inesgotável de prazer, satisfação e amor. Quando você apresenta isso para o jovem, para que ele vai querer outra ideologia, cara?
Mas isso parte de um encontro real, pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Sem isso, é impossível. Verdade. E você diria que essa é a sua atuada no Ministério de Jovens, na Igreja Batista Plenitude? Essa é a atuada. A gente vai focar em discipulado, a gente vai focar no serviço, a gente vai focar na comunhão, porque de todos esses anos liderando juventude, já vão para quase 10 anos liderando juventude, entre líder de juventude, ministro e pastor ordenado, eu percebi que quando nós temos um envolvimento do jovem com a igreja, partindo do relacionamento dele com as pessoas mais experientes da igreja, a gente tem pessoas que vão cuidar desses jovens, pessoas que vão discipular esses jovens, que vão chamá-los para o serviço na igreja. Então, isso traz senso de utilidade, isso traz senso de pertencimento, isso faz com que o jovem desenvolva a sua vida cristã, né? Então, a filosofia do meu ministério é não fazer uma igreja dentro de uma igreja. Importante. Mas é fazer com que o jovem ele esteja em todas as áreas da igreja local. Para quê? Para que ele possa, no discipulado, aprendendo com o mais velho, desenvolver aquilo que Deus chamou ele para fazer, né? Uau, muito bom. É isso. Simples. não tem o que inventar. Sim. Um amigo meu, eu conversei com ele, que ele também, quando eu vim para cá, ele também foi para outra igreja, pastor de juventude. A gente trocando umas figurinhas e tal, falou assim: ô Igor, cara, a gente não vai inventar a roda não, cara. Entendeu? Vamos focar naquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Que é capacitar, que é cuidar, que é ensinar e que é trazer a galera para perto da gente. Jesus não te chamou para fazer eventos. Foi a frase dele. Jesus te chamou para cuidar, para pregar, para ensinar, para capacitar, para fazer, ou melhor, levar as pessoas a compreenderem a perspectiva de serviço que é preciso dentro de uma igreja local, né? Então, pelo que você está dizendo, a função de Ministério de Jovens é habilitar o jovem para que ele seja um crente frutífero em toda a igreja, Perfeito. Né? Porque daqui a pouco é ele que vai estar assumindo, cara. Sim. Daqui a pouco é ele que vai estar na tesouraria da igreja, na secretaria da igreja, na presidência da igreja. E se ele não aprende a fazer isso, cara, o que vai ser da igreja? O que vai ser daqui? A igreja dos nossos filhos. Para pensar nisso, João. Quem vai ser o pastor de jovens do Estevão? Se cada vez menos jovens se colocam à disposição do ministério. Sim. Estevão é o filho do pastor. Estevão é meu filho. Estevão é meu filho. Minha esposa Júlia. Pastor, sobre esse assunto ainda, eu estava perguntando da atuada do seu ministério. Sim. Como é que você veio parar em São Luís, né? Saiu lá de Divinópolis. Entendi. E veio para o Maranhão. Bom, a gente estava começando a entender, e diga-se de passagem, eu não tinha nenhum motivo assim para poder sair da PIB de Divinópolis, a não ser entender que meu tempo ali já estava chegando ao fim. Entende? O ministério já estava estabelecido, as coisas já estavam acontecendo. Enfim, aquilo que a gente tinha planejado como proposta, filosofia ministerial, a gente já tinha colocado em prática, não tinha motivos para poder sair da igreja. Só que daí que eu entendi, talvez esses eram os motivos. Entende? Então, a gente começou a orar e pedir a Deus que nos mostrasse. Dado o momento, o pastor Hugo nos liga para mim e pergunta como é que estava o meu coração em relação ao ministério na PIB em Divinópolis. E eu respondi: nós estamos orando porque estamos entendendo que Deus já não nos quer aqui mais. Nossa. Entende? Sem nenhum contato prévio. Não, porque a nossa conversa, assim, de antemão já foi essa, né? Sim. Já tinha sido essa, né? A primeira conversa que eu tive com ele foi ele falando a respeito daquilo que, né, deve ser feito, então. Desse meu desejo, né? Desse entendimento, exatamente, de que o tempo já estava chegando lá, né? Então, assim, nesse sentido, a gente já tinha entendido que a nossa filosofia ministerial, como eu disse, já estava sendo colocada em prática, a gente já tinha entendido isso. Então a gente falou: cara,
E o fator preponderante foi, nos 10 anos de ministério, ou melhor, nos 10 anos de conferência, a gente falou, cara, já foram 10 anos. Sim. Já foram 10 anos dessa conferência. A 10ª conferência, eu acredito que é para poder fechar aquilo que a gente está querendo fazer. Sim. Né? E realmente foi. Então, a gente entendeu da parte de Deus que deveria aceitar o convite da Igreja Batista Plenitude que nos foi feito, para também estabelecer aquilo que já é nossa filosofia ministerial. Entende? Nossa filosofia ministerial, nosso desejo, os nossos projetos é levar os jovens e os adolescentes à vida na igreja, a levá-los ao serviço. Porque, na verdade, cara, ser igreja é isso. Ser igreja é isso. É o serviço, é a comunhão, é o discipulado, é a pregação do evangelho, é o movimento evangelístico, enfim, isso é ser igreja. Sim. Isso é ser igreja. É isso, como eu disse, ninguém vai inventar a roda, cara. Você já está há quanto tempo aqui? 7 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, muito agosto. 7 meses, fazer 7 meses. Entende? Então, o nosso desejo, cara, é olhar para os jovens e os adolescentes desta igreja e falar assim, cara, olha só como é que eles estão servindo nas áreas da igreja. Bom, pastor, depois desse tempo aqui, né, eu fui muito enriquecido com o seu testemunho, com as palavras que o senhor deixou aqui para nós. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também, quem está assistindo esse podcast, certamente foi muito abençoado. E eu quero agradecer a sua presença. Foi um privilégio. Prazer. Como é que a gente pode te achar nas redes sociais? Qual é o seu Instagram? Cara, o meu Instagram é Igor_Soares. Não, como é? Não, peraí, esse é meu e-mail. É Igor Soares 93_. É isso mesmo. Igor Soares 93_. Esse é o meu Instagram. Ok, lá você vai encontrar o pastor Igor. Mas para fim de conteúdo, o pastor Igor pode ser encontrado aqui mesmo no canal, nesse canal do YouTube, né? Há várias pregações. Nessa semana em que a gente grava esse podcast, está acontecendo a semana do Jovem Batista e também a semana do nosso congresso, da nossa conferência Zoe, a conferência que o Ministério de Jovens dessa igreja está desenvolvendo. E eu já deixo o convite para você que é jovem, estar conosco aqui, participando, vindo às nossas reuniões. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras e também os adolescentes aos sábados. E se você quiser mais informações, pode ir lá no nosso Instagram, manda um direct que certamente nós vamos ter o prazer de te responder. Pastor, obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Possa abençoar seu ministério. Amém. Né? Para mim é um privilégio tremendo caminhar com o Senhor. Com você também, meu querido. Deus abençoe. E é isso. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Vamos pra cima, hein?